influenciador petista alvo de mandado de prisão é o grande professor de redes sociais do PT. Não me diga. E outro assunto que a gente também vai falar nesse vídeo é uma nova portaria do governo Lula que antecipa a idade em que crianças e adolescentes que se declaram transexuais podem utilizar bloqueadores hormonais e também, inclusive, fazer procedimentos cirúrgicos irreversíveis. Já avisei que vai dar merda isso. Pois é, meus amigos, mais uma vez, notícia ruim, temas pesados que a gente vai precisar tratar aqui, mas a gente sempre precisa expor a grande hipocrisia, todo o mal que o PT vem causando ao nosso país nas últimas décadas. A gente vai falar sobre tudo isso logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal. E lembrando que nós estamos com um clube do livro para você que quiser ter acesso à editora Valete, ser um dos nossos fundadores, ter o seu nome marcado para sempre lá e também ter acesso em primeira mão aos nossos novos lançamentos e relançamentos de clássicos. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Primeira pauta que a gente vai falar hoje é o governo Lula reduzir idade para tratamento hormonal a crianças trans. Vamos lá, o Ministério da Saúde editou uma portaria com a qual reduz a idade para a realização de tratamento hormonal e outros procedimentos em jovens, adolescentes e crianças que se identificam como transgênero. O governo Lula também anunciou um gasto de 443 milhões de reais para ampliação de programas de saúde voltados à população trans. Olha só, os chamados bloqueadores de puberdade que impedem o desenvolvimento das características sexuais secundárias, como o crescimento das mamas, poderão ser usados a partir dos primeiros sinais da puberdade por volta dos 12 anos. Gente, há fartos estudos demonstrando que há muitos prejuízos para a saúde da criança quando ela faz uso de bloqueadores hormonais na puberdade. Problemas de saúde que vão se desenvolver depois, como osteoporose, né? Aliás, eu até recomendo que vocês sigam uma especialista no assunto chamada, tem um Instagram que eu vou pedir pro editor colocar aí para vocês terem acesso, chama Nini Borg. É um Instagram dela e o assunto que ela mais trata é justamente sobre essa questão trans, né? Que, aliás, eu vou deixar muito claro a minha opinião aqui para vocês, né? Se a pessoa quer fazer uso de hormônio, se a pessoa quer fazer uso de bloqueador, se a pessoa quer fazer a cirurgia de transição de gênero, sendo maior de idade, é problema dela. Não é uma questão que eu vá interferir, não é uma questão que eu vá defender proibição, não vou defender discriminação, pelo contrário, depois dos 18 anos de idade, não causando mal a outras pessoas, né? Não tendo nenhuma atitude, digamos assim, que tem uma externalidade negativa em relação ao resto da sociedade, vai lá e faz a cirurgia que bem entender. Agora, por que a Constituição prevê a proteção prioritária e especial para a criança e para o adolescente? Por que o Código Civil determina, por exemplo, que uma criança de 12 anos de idade é absolutamente incapaz, né? Ela não pode firmar um negócio jurídico, ela não pode firmar um contrato. Por quê? Justamente para a gente proteger uma pessoa que ainda está se formando, que ainda está se desenvolvendo, uma pessoa que ainda não tem completa consciência das suas ações e das consequências das suas ações. E justamente por isso ela deve ser protegida, né? E justamente por isso há uma série de proibições para quem tem menos de 18 anos e ainda mais proibições para quem tem menos de 16 anos de idade, né? Existe justamente para que a pessoa não tome uma atitude que depois de adulta ela vá se arrepender e não há nada que ela possa fazer sobre isso. É isso, é a razoabilidade que eu tô defendendo aqui, né? É ser radical, é ser transfóbico defender que a criança não possa tomar uma decisão irreversível, potencialmente irreversível, aos 12 anos de idade, aos 14 anos de idade, aos 16 anos de idade. Para mim isso é uma questão de bom senso. Vamos lá, vamos avançar aqui, né? A portaria do Ministério da Saúde está na contramão do que governos como o do Reino Unido, Suécia, Argentina e ao menos 20 estados dos Estados Unidos da América estão fazendo sobre o atendimento e tratamento de crianças trans. Depois de ter liberado tratamentos com bloqueadores de puberdade para crianças e pré-adolescentes, as autoridades sanitárias desses países e estados norte-americanos estão revendo as decisões.
Para eles, não há certeza sobre a segurança dos procedimentos, como argumentou em março do ano passado a Suécia. No Reino Unido, e olha, Suécia, o país mais conhecido no mundo por igualdade de gênero, por tolerância e por aí vai. No Reino Unido, a suspensão veio em março desse ano. Na Argentina, o presidente Javier Milei reverteu medidas adotadas anteriormente pelo governo de esquerda. Além disso, ir contra uma tendência mundial de cautela, a medida deve causar polêmica em razão da previsão do aumento de gastos, justamente quando o governo tem sido instado a reduzir despesas para equilibrar as contas públicas. Então assim, é uma questão absolutamente sensível e de bom senso. Vamos lá, durante a pandemia eu vi a esquerda falar muito sobre ciência, mas eu acho engraçado que toda vez que eu trago um estudo acadêmico que embasa de maneira muito bem fundamentada uma visão, por exemplo, liberal na economia ou de endurecimento de leis penais, né, com uma literatura acadêmica que demonstra o resultado dessas políticas públicas, quando a gente traz dados demonstrando prejuízos para a saúde de crianças e adolescentes que fazem o tratamento hormonal, que utilizam bloqueadores de puberdade, aí de repente o discurso da ciência some e passa a ser uma discussão moral. Não, se você está contra essa política pública, por exemplo, a cota, se você está contra a cota, não interessa os estudos que mostram que não funciona, não interessa os estudos mostrando que o racismo não diminuiu, que a desigualdade não diminuiu, o que interessa é que se você é contra, você é racista. Mesma coisa se você for tratar dessa questão de bloqueadores de puberdade. Não, se você é contra, é porque você é transfóbico. Aí some completamente um debate racional, razoável, para dar espaço, né, para uma acusação moral, que a única coisa que você consegue fazer é demonizar o seu adversário porque não consegue rebater o mérito daquilo que ele está falando. Muito bem. Vamos falar agora sobre um sujeito que inclusive eu estou processando já há algum tempo, que é um influenciador, né? Tá aqui a matéria do Edson Salgueiro, da Revista Oeste, falando que influenciador alvo de mandado de prisão ensina o PT a usar redes sociais. Nada mais natural, né, de um sujeito para um partido que tem um ex-presidiário na presidência da República ter um futuro presidiário como professor de redes sociais, né? O influenciador digital Thiago dos Reis, com mais de 3 milhões de seguidores, participou de um evento promovido pela Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT. O encontro, realizado em novembro, teve como objetivo discutir estratégias de comunicação digital. Durante o evento, Thiago dos Reis compartilhou técnicas para aumentar a presença do PT nas redes sociais. Ele sugeriu aos militantes, entre outras ideias, que criem perfis anônimos e publiquem conteúdos de nicho, sem conexão direta com a política. A ideia é atrair seguidores, ou seja, fingir que o conteúdo não tem relação com a esquerda, não tem relação com o PT, para depois, aos poucos, introduzindo aquele conteúdo. E mais do que isso, a defesa ilegal de anonimato. Na nossa Constituição veda o anonimato, garante a liberdade de expressão, vedando o anonimato. Se você diz alguma coisa, você é livre para dizer, né, o que você quer dizer, mas você deve ser responsabilizado caso, né, você, por exemplo, acuse falsamente alguém de um crime, coisa que você não pode fazer, e justamente o anonimato não permitiria que você punisse essa pessoa que acusasse falsamente outra de um crime, como esse próprio Thiago dos Reis fez contra mim, me acusando de ser nazista. Ironicamente, na semana passada eu recebi uma medalha, uma homenagem da Confederação Israelita do Brasil. Aliás, quero agradecer o Dr. Cláudio Lautenberg, quero agradecer Ricardo Berkenstadt, quero agradecer Napshan, quero agradecer o Dr. Knobel, todos amigos da comunidade judaica, e que eu tive o privilégio de receber, né, a medalha de amigo do povo judeu, enquanto quem passa pano pro Hamas, pro Hezbollah, né, e que de fato que são movimentos terroristas nazistas que querem o extermínio dos judeus do Estado de Israel, aí essa galera que quer me acusar de ser antissemita, né? Enquanto o próprio povo judeu me convida a ir a Israel, né, e mais do que isso, me condecora em razão da defesa, desde quando eu era militante político, antes de ter mandato, até hoje, né, do povo judeu e do Estado de Israel. Muito bem. Thiago dos Reis é integrante do Gabinete da Ousadia, um grupo de influenciadores de esquerda que colaborava com a Secretaria de Comunicação do PT nas estratégias para as redes sociais durante a campanha eleitoral de 2022. Engraçado, né? A imprensa tratava o gabinete de assassinato de reputação, financiado com dinheiro público, de Jair Bolsonaro, como o gabinete do ódio. Quando o PT faz exatamente a mesma coisa, articula seus influenciadores para assassinar criminosamente a reputação dos seus adversários, aí é gabinete da ousadia, não é mais ódio, é ousadia, né? Ai, que ousado eu destruir a vida de uma pessoa porque ela discorda do PT, né? Vamos lá.
existe um mandado de prisão, né? Ele é um foragido da justiça. Desde 2022 tem um mandado de prisão expedido pelo CNJ contra Thiago dos Reis. O youtuber responde a 15 processos que podem totalizar 447 mil reais em indenizações. Então há um desespero muito grande, né? O PT não consegue aqui no Congresso Nacional, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse trabalho como diretor de redes sociais da Frente Parlamentar Digital. Nós articulamos aqui barrar, né, por 2 vezes, né, o PL da censura na Câmara dos Deputados, na legislatura passada e nessa nova legislatura. E com muito orgulho fui protagonista desse debate articulador, né, dessa brecada que nós conseguimos fazer. Como eles não conseguiram por meio da censura no Congresso Nacional, articulam algo pelo Supremo Tribunal Federal, coisa que ainda não saiu. Enquanto não sair isso, eles estão tentando fazer a lição de casa, aprendendo a assassinar a reputação, coisa que eles já fazem pela imprensa, pelos blogs sujos, pelos canais oficiais do governo. Agora querem fazer também pelas redes sociais. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.